Olá, bem-vindos a mais um comentário semanal da nossa série de Glitotes. Este é também o momento certo para subscrever o nosso canal, se ainda não o fez. Assim ficará a par de todos os conteúdos de excelência com profissionais e personalidades sempre muito interessantes, como é o caso da convidada de hoje, Inês Veloso, diretora de Marketing e Comunicação da Randstad em Portugal e membro da Empower Brands Community. Olá Inês, que bom contar com o teu contributo neste espaço da nossa comunidade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. E Inês, o teu pensamento em voz alta vai focar-se na tua área de atividade, que é sem dúvida uma das áreas que tem assistido a uma revolução neste contexto de pandemia. Os especialistas em recrutamento e recursos humanos, eu acho que nunca tiveram um telefone a tocar tantas vezes, provavelmente, para serem chamados a ajudar, a partilhar informação, a ajudar a entender o que é que são as tendências que se estão a desenhar neste mundo das relações laborais, neste mundo do trabalho, e é um bocadinho por aqui que tu também queres focar o teu comentário da semana. No fundo, indo buscar aqui também um estudo, que eu penso que também é recente, que traz alguns dados sobre o mercado português, e a pergunta que se impõe é mesmo, será que as empresas já estão preparadas para o depois de amanhã, não é? É verdade. Aqui, no fundo, o que eu acho que era interessante refletir é tudo mudou porque teve necessariamente que mudar. E, portanto, tivemos que ir trabalhar para casa, começámos a trabalhar remotamente, já fazemos emissões em programas de televisão, já ninguém estranha as pessoas não estarem em estúdio, mas a verdade é o que é que vai ser amanhã. Quando deixarmos de ter limitações sanitárias, o que é que vai ser amanhã, o que é que vai ser a minha realidade e o meu dia-a-dia de trabalho amanhã. E aquilo que me preocupa essencialmente, e é interessante, eu há pouco tempo estive à procura daquilo que eram as origens do teletrabalho. E é muito interessante ver que a primeira vez que se utiliza a expressão teletrabalho e que se utiliza este conceito de trabalho à distância, deve ser uma crise petrolífera. Ou seja, é mais uma vez o contexto que leva a uma mudança de comportamento e depois a seguir, quando a crise petrolífera passa, as pessoas voltam àquilo que era antes. E este é o desafio, nós não podemos voltar atrás. Mas o tema é como é que vamos para a frente, o que é este ir para a frente? E eu não sou defensora de irmos todos para remoto. Aliás, também não sou defensora de modelos híbridos e não sou defensora de voltarmos ao presencial, portanto não defendo nada. Mas no fundo acho que esta é a reflexão mais importante de fazermos hoje, que é o que é que aprendemos desta grande experiência, vamos lhe chamar assim, que temos passado todos a remoto. Como é que esta experiência funcionou na minha organização? Quais são as expectativas das minhas pessoas naquilo que venha a ser o meu depois da manhã, portanto já sem as tais restrições, e olhar para isto não numa... eu às vezes tenho umas conversas giras sobre este tema, porque as pessoas começam a falar muito, pois, porque as empresas têm que pagar a eletricidade e a água. Isto é completamente redutor. Mudarmos a nossa forma de trabalhar não tem nada a ver com a água e com a eletricidade. A nossa vida nas empresas, nunca ninguém contratou alguém a dizer, olha, esta empresa é espetacular porque a água é muito mais filtrada do que as outras, ou tem mais energia e mais... Ou seja, claro que sim, que as condições de trabalho e onde exercemos são importantes, a componente da ergonomia, a componente dos benefícios que a empresa venha a trazer, mas há muito mais do que isto. E assim, de teletrabalho passamos quase para falar um pouco de employer branding, mas é muito isto, que é qual é a proposta de valor que a organização tem e como é que esta proposta de valor se vai ligar com aquilo que é este ecossistema, que é o ecossistema em que eu olho para aquilo que são as definições de funções, em que eu olho para como é que as pessoas desenvolvem a sua função, como é que eu comunico com elas, quais são as ferramentas de avaliação. E, portanto, falar de trabalho remoto e daquilo que vai ser a minha decisão de empresa é falar de tudo isto. De qualquer maneira, tu partilhaste um vídeo que nós também, de alguma maneira, vamos partilhar algumas dos dados que aparecem neste vídeo, que me parece ajudar também aqui a sustentar, talvez, aquilo que pode ser essa visão que as empresas têm que ter no depois da amanhã, não é? Daquilo que é o futuro do trabalho. Nomeadamente, há dados que diferem muito entre aquilo que é o pensamento dos portugueses, aquilo que é a perspectiva que as pessoas, os colaboradores portugueses têm e a maioria dos europeus. É engraçado que tu notas aqui algumas dessas diferenças. Por exemplo, é interessante perceber que há mais portugueses a achar que podem continuar com um trabalho remoto
do que europeus. Parece que nós temos mais tendência a gostar então de aceitar esta nova metodologia de trabalho. Sim, eu acho que o ponto e aquilo que estes dados nos vieram mostrar vem também já em linha com o que nós tínhamos em momentos anteriores com o Randstad Employer Brand Research. Nós já em 2020 e mesmo em 2019 víamos que um dos fatores de decisão dos portugueses passava muito pela questão da conciliação entre a vida profissional e pessoal. Havia aqui uma procura de como é que eu faço esta conciliação e podemos até especular e ir mais longe e ver que maioritariamente as pessoas em Portugal não vivem nos grandes centros urbanos, vivem muito nos arredores. Portanto, o tempo de commute, não é? O tempo de deslocação que eu tenho para o meu trabalho acaba por ser muito grande. Nós não somos, não cumprimos escrupulosamente horários, portanto as pessoas saem tarde do trabalho e por isso existia cada vez mais esta preocupação de conciliação entre a vida pessoal e profissional e que provavelmente esta mudança e o facto de eu poder trabalhar remotamente me trouxe aqui uma perspectiva diferente. Eu acho que todos temos casos em que conhecemos, e se calhar até nós próprios, não é? Eu própria, esta mudança para mim teve muito impacto, não que eu sentisse que não tinha esta conciliação, porque já tínhamos flexibilidade na Randstad e já tínhamos um dia por semana em que podíamos trabalhar remotamente, mas esse era para mim claramente um benefício que ajuda naqueles dias em que queremos ir buscar os filhos à escola, em que queremos... Portanto, esta flexibilidade já era procurada. E os portugueses procuravam-na mais, se calhar até pela forma como nós temos organizadas as nossas cidades e como a vida se vive, passa o pleonasmo aqui em Portugal. Esta mudança desta forma de trabalhar pode ajudar, sendo que também é interessante vermos que em Portugal as pessoas revelaram dificuldade em conciliar naquele momento do primeiro lockdown a vida pessoal e profissional, pelo facto de ela estar fechada na mesma casa com toda a gente ao mesmo tempo. Portanto, não quero também passar aqui a ideia que se colocarmos o trabalho remoto é o suficiente para que esteja tudo conciliado. Até porque nós temos aqui o tema que é, em alguns casos, muitas das pessoas começam a ter o sentimento de que não podem desligar, não é? O tal direito a desligar, vemos isso também no próprio vídeo, em que os portugueses sentem, mais até do que a média europeia, que o meu empregador espera que eu esteja sempre disponível. São 66%, não é? Que dizem de facto que querem ter flexibilidade de horários para ajudar a conciliar a vida pessoal e profissional, mas depois 71% consideram que as empresas não os deixam desligar e a média europeia é de 58%. E aqui é onde nós vemos claramente, com estes números, nós vemos claramente que há aqui uma responsabilidade que as organizações têm que assumir, que é como é que eu vou desenhar este novo modelo? Não basta colocar as pessoas a trabalhar de casa, é preciso novas regras, porque a empresa pode dizer vocês têm este horário, mas depois é preciso que as lideranças e que as próprias pessoas respeitem esses horários e sejam as primeiras a não aceitar e a não fazer e a não serem penalizadas por isso. Por isso é que falar em trabalho remoto e o que é que vai ser o dia depois da amanhã, primeiro, pouco tem a ver com tecnologia, essa é a parte mais fácil e vimos isso porque respondemos facilmente. Portanto, e ainda bem, e temos um país muito bem ligado em termos tecnológicos, temos muitas soluções disponíveis, mas há aqui um conjunto e um ecossistema que é muito desafiante. Outro dos elementos que eu puxaria aqui como mais importante tem a ver com o tema da comunicação. Não é por ser de comunicação também, podia ser, mas não é. É mesmo porque quando falamos em trabalho remoto, falamos em deixar de ter as pessoas ao nosso lado. E, portanto, há aqui dois valores fundamentais que têm que ser construídos, que é o valor da comunicação e é o valor da confiança. Ou seja, eu, se trabalhar contigo, Maria José, tenho que ter a confiança de que quando eu não estou contigo, tu estás a trabalhar. E acabar com aquela ideia do presencialismo, não é? Porque havia muito aquela coisa de aquela pessoa chega sempre às 9 e está sempre disponível. E uma ideia errónea, porque nós sabemos que há muita gente que está o dia inteiro sem fazer nada na empresa. E muitos deles continuaram a estar o dia inteiro sem fazer nada fora da empresa. Portanto, se calhar nós notámos foi mais, porque como não os víamos, houve uma altura em que parece que nos esquecemos que eles existiam na nossa empresa e, portanto, esta experiência, eu chamo de experiência, mas não é... Mas, portanto, esta realidade em que vivemos agora ajudou-nos também a perceber isso. Há pessoas que, efetivamente, não faziam muito antes e que continuaram a não fazer muito. E por isso é que é muito mais importante que a empresa perceba, primeiro, expectativas dos colaboradores, segundo, produtividade, terceiro, garantir esta capacidade. Como é que eu desenho a minha estratégia de engagement das minhas pessoas? O sentimento de pertença. Se as pessoas não se veem todos os dias, como é que sentem e são parte integrante do todo?
como é que eu garanto que as minhas lideranças conseguem trabalhar a gestão das suas equipas e comunicar de forma eficaz aquilo que são os projetos e aquilo que são os objetivos. Eu tenho que saber o que é esperado de mim, mesmo que não esteja com toda a gente todos os dias. E tem que ser visível também na minha organização o que é que eu faço todos os dias, mesmo que as pessoas não me vejam. E este é o grande desafio. E tu dirias que para ultrapassar este desafio poderá haver também uma redefinição de funções das pessoas que normalmente estão a gerir os recursos humanos, que normalmente têm a seu cargo? Porque eu sinto, sabes o que é que eu sinto? Sinto que há necessidade de mais competências para olhar para esta nova forma de nós nos relacionarmos. Quase que precisamos aqui de um psicólogo, quase precisamos aqui de um outro tipo de skills, não é? Para ajudar a pensar este novo mundo do trabalho. Sim. Não me parece que haja aqui a mesma continuidade, não é? Sim, eu acho que há aqui, para já, a ideia de o Departamento de Recursos Humanos não é quem gera as pessoas. Isto já devia ter acabado há mais tempo, mas agora garantidamente. Eu costumo dizer à minha equipa que equipas remotas dão muito mais trabalho às lideranças do que equipas presenciais. Porque, na verdade, a forma como se faz o acompanhamento, o planeamento, como se têm as rotinas de comunicação, tem que ser muito melhor trabalhado e tem que estar melhor planeado. E, portanto, traz também esse desafio em termos de planeamento. Em relação às funções, claramente. Ou seja, as pessoas vão ter que olhar para a sua função e vão reinventá-la. Uma das coisas que aconteceu muito durante este processo e que nós vimos, e aconteceu muito, e as marcas há muito tempo que andavam a dizer que eram mais humanas e estavam todas a caminho da humanização, mas depois houve aqui este acid test, não é? E quando houve este acid test, algumas portaram-se muito bem e vão ter garantidamente o reflexo disso, outras provavelmente também não tão pela positiva. Mas passa muito por aqui, que foi as marcas humanizaram muita comunicação. E esta comunicação não foi uma comunicação estratégica só para clientes e para até candidaturas ou o que seja. Foi uma comunicação interna muito mais transparente, muito mais humana, mais emocional até. E nós falávamos muito do propósito, mas onde claramente o verdadeiro propósito veio ao de cima. E isto quer dizer que cada vez mais vamos precisar que as pessoas estejam mesmo ligadas ao propósito da organização. E é muito isso que tu estavas a dizer, esta componente de eu tenho necessariamente que ter funções diferentes, até porque a minha componente humana e a forma como eu giro as minhas pessoas, como eu faço esta gestão, vai ser ela mesma diferente, mais humana. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos ter todos necessidade de fazer coaching para poder trazer ao de cima esse tal lado mais humano que hoje em dia é tão importante para lidar com as nossas pessoas, não é? Para transmitir aquilo que realmente a organização tem de bom para dar e se posiciona no fundo com esse mesmo propósito. Inês, adorei o teu comentário, acho que é sempre muito importante trazermos estas reflexões à comunidade. Vivemos tempos em que eu acho que não há nenhum líder de nenhuma equipa que todos os dias não se levante preocupado com aquilo que pode ou não fazer com as suas pessoas, como é que pode, como dizem os brasileiros, é um termo terrível, engajar as suas pessoas, não é? Aquele engagement, aquele que os brasileiros, este engajamento dos brasileiros acho que se presta muito bem, não é? Porque é o tal, não é? Criar mesmo aquela relação forte. Portanto, obrigada, um ótimo contributo, mas não te vou deixar ir embora sem deixares uma sugestão, até porque já estamos aqui em desconfinamento. Portanto, nós terminamos sempre esta nossa conversa com uma sugestão de cultura ou lazer. Não sei, pode ser um livro, um filme, algo que tenhas por aí perto de ti ou que tenhas visto e que queiras também de alguma maneira partilhar com a comunidade. O que queres sugerir? Então, eu vou... isto parece que estava super preparada, mas não faz mal. Eu vou partilhar aquele que é, para mim, eu tenho aqui uma ligação à escrita grande. Já escrevi um livro, mas o meu sonho há de ser escrever um livro de ficção e, portanto, vou recomendar aquele que para mim é o melhor livro de sempre. É de um autor que escreveu só agora o seu segundo livro. Ele é um publicitário, curiosamente, é publicitário americano. O livro chama-se A Rapariga de Antes e o livro é fantástico na forma como consegue estruturar duas histórias passadas em dois momentos diferentes e como elas na verdade se cruzam e como em todo, nunca precisando do próprio autor de dizer em qual das duas é que está.
mas percebe-se claramente pela fluência da escrita. Portanto, não é um best-seller, mas é claramente apaixonante pelas duas vertentes, não só pela história, como também pela capacidade de construir duas histórias dentro de uma. Muito bem, portanto, a rapariga de antes, não é? A rapariga de antes. Nós ficamos com a rapariga de agora, de amanhã e do antes. Obrigada, Inês, foi um prazer. Espero que tenhas um ótimo fim de semana. Obrigada e um ótimo fim de semana também. Quanto a si, já sabe, continuo desse lado a seguir os conteúdos de excelência do Empower Brands Channel. Não se esqueça de subscrever o nosso canal se ainda não o fez, ativar as notificações para ficar a par de todos os episódios, de todas as nossas estreias. E obrigada por estar connosco. Fique bem e, como sempre, em segurança.